Meus irmãos, a paz do Senhor, saudação a todos os nossos irmãos, nossos amigos que curtem nossa página na CEADEM. Meus queridos irmãos, nesta oportunidade nós falaremos sobre um tema muito importante na Bíblia Sagrada: a rejeição do homem e a escolha de Deus. A rejeição do homem e a chamada de Deus. Nós vamos de encontro com o capítulo 11 do livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 11, nos diz assim a palavra do Senhor. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhes disseram: não herdarás em nossa casa, porque és filho de outra mulher. Meus queridos irmãos, com base nestes dois versículos do capítulo 11, nós vamos falar um pouco da história desta família. E Jefté aparece no cenário da Bíblia Sagrada como filho deste homem gileadita chamado Gileade, e a sua mãe é apresentada na Bíblia Sagrada como uma prostituta, significando que Gileade gerou a Jefté na união com uma prostituta, e com a sua esposa tiveram outros filhos. E a Bíblia nos fala que quando estes filhos da união de Gileade com a sua esposa já estavam numa fase adulta, eles, tomando conhecimento da história de Jefté, começaram a repeli-lo, começaram a repreendê-lo e a extingá-lo de dentro da sua casa. E eles chegaram a dizer para Jefté que ele não haveria de herdar na casa de seus pais pelo fato dele ser filho de outra mulher, ou filho de uma prostituta. E meus queridos, isso significa dizer que Jefté, enquanto estava na casa do seu pai, ele passou por todo este processo constrangedor, massacrante e humilhante da parte dos seus irmãos. Era bem verdade que Jefté era filho de Gileade, mas de mãe diferente. E esta é a razão, é o motivo pela qual seus irmãos começam agora a repudiá-lo, a humilhá-lo, a ofendê-lo, a entristecê-lo. Meus queridos irmãos, é bem verdade que eu, você, nós não temos a opção, a escolha de nascer na cidade que nós desejamos nascer, na família em que nós queremos nascer. Ninguém tem este direito de escolha, e nem Jefté, ele não tinha nada a ver em ter vindo a este mundo pela união de um homem e de uma mulher, cujo ofício da sociedade era a prostituição. E este foi o motivo maior pela qual seus irmãos queriam agora tirarem o direito, da herdade de seu pai. Queriam agora extingá-lo, colocá-lo para fora de sua casa, pelo fato de ele ser discriminado a ser o filho de uma prostituta. Que processo difícil na vida de Jefté, não é verdade, meus queridos irmãos? Mas diante de todas as ofensas, diante de toda a visão preconceituosa, discriminada que os seus irmãos tiveram, Jefté, ele tinha dentro de si qualidades preciosas dadas por Deus. Ele era, no versículo 1, um
moço valente e valoroso. E é interessante que, diante da forma preconceituosa como as pessoas nos veem, Deus, Ele tem nos dado algo de precioso. É por isso que o apóstolo Paulo fala acerca do barro, do vaso de barro. Aparentemente não tem valor algum, mas dentro deste vaso Deus coloca as suas joias preciosas. E isto representa que nós não somos nada, verdadeiramente somos pó, somos barro, mas Deus tem colocado dentro de nós a graça de Deus, a sua piedade, tem colocado, introduzido em nossas vidas o que é de mais precioso. E Jefté era alvo deste preconceito, dessa discriminação dentro da sua casa. Quantas das vezes, meus queridos, nós não somos rejeitados dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja? As pessoas nos olham com parcialidade, nos olham com um olhar preconceituoso, renegando a nossa forma de ser, não é? Se afastando de nós, não é? Fazendo relatórios precipitados em relação à nossa conduta, em relação à nossa vida, sentenciando a nossa forma de ser. E nós encontramos na Bíblia Sagrada uma diversidade de exemplos onde a Bíblia repudia atos desta natureza. É contrário a este tipo de comportamento. É interessante que os irmãos de Jefté, eles não enxergaram as qualidades que Jefté tinha, mas eles enxergaram com clareza esta realidade do seu nascimento, né? O histórico da sua mãe. E através do histórico desta mulher, Jefté começou a ser alvo deste preconceito, quando ele não tinha nada a ver com esta situação. Mas ele começou a ser isolado de um grupo, isolado de uma família, pela forma preconceituosa como olharam para ele. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus é aquele que escolhe quem Ele quer para fazer a sua vontade. Nós erramos como cristãos a viver uma vida de telespectadores da vida alheia, vivendo uma vida para assistir o comportamento alheio, a vida alheia das pessoas, seu vestir, seu falar, por onde anda, com quem anda, onde compra, onde não compra, onde vai, com quem vai. As pessoas estão vivendo uma vida para assistir a vida do seu próximo e esquece de participar a sua vida diante de Deus. É aquilo que está escrito no capítulo 7:7 de Mateus: reparando um argueiro no olho do seu próximo, quando a trave que está no seu não é percebido, não é cuidado, não é trabalhado. Então os irmãos de Jefté humilharam ao ponto de Jefté abandonar a sua casa. Meus queridos, nenhum de nós temos direito de sentenciar a vida do nosso próximo, do nosso irmão, por aquilo que ele é ou por aquilo que ele faz. Deus não nos dá este direito, estes atributos de julgar, né, a causa alheia. Não é verdade? De julgar os nossos irmãos, de tentar trazer sobre eles julgamentos pelos seus comportamentos. E a Bíblia não nos ensina a agir dessa forma. Até porque até a própria Bíblia fala desta barreira que existia entre os judeus e os gentios, que graças a Deus no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, que pregava para os judeus, ele teve que aceitar esta realidade, em que tanto judeus como estrangeiros e gentios em Jesus Cristo se tornava um só povo, com o mesmo direito aos céus,
Aquilo que antes era propriamente para os judeus, quando eles rejeitaram a Jesus, no capítulo 1 do Evangelho de João, Jesus veio para o que eram seus e os seus os rejeitaram. Então a salvação agora ela ficou a dispensação de todos quantos abraçassem pela fé a Jesus Cristo, o seu Evangelho. Então Pedro chegou a dizer naquela revelação que ele teve, quando Nicodemos chegou na sua casa, aliás, Cornélio chegou na sua casa, quando Cornélio aceita Jesus, recebe o Espírito Santo, Pedro chega a ter uma conclusão: verdadeiramente eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Meus queridos irmãos, Jefté estava rejeitado dentro da sua casa. E deixa eu dizer uma coisa nesta tarde: não se preocupe com as rejeições que você sofre. Olhe para Jesus. A sua chamada é de Deus, a sua escolha é de Deus. Quem te salvou, quem te perdoou foi Jesus. Então não fique preocupado com o que as pessoas dizem, com o que as pessoas falam, porque talvez você seja baixinho, talvez porque você seja da cor escura, de baixa estatura, de pouca condição financeira, e isto às vezes são trazido para os dias de hoje como motivo para que as pessoas possam a participar da tua vida, a discriminar a tua forma de ser. Mas debaixo do sangue de Jesus, meu querido, olhe para Jesus, aquele que te escolheu, aquele que te chamou, assim como você é, foi Jesus e não um homem. Como eu disse, nós estamos invertendo os valores dos conceitos bíblicos, dos conceitos divinos, de ver as coisas como elas são. As pessoas acham que conhecem a Deus através do grau de conhecimento que ele tem, pela capacidade que ele tem de entendimento. O profeta Isaías chegou a dizer que o seu conhecimento de Deus é tão alto que ele não poderia alcançar. Então, meus queridos, tentar conhecer a Deus pelo o conceito humano, jamais atingiremos essa capacidade. Deus é muito mais daquilo que você pensa. Deus é muito mais além das suas opiniões, além dos seus conceitos, dos seus gostos, de suas vontades. Deus, ele é muito mais do que isto. É interessante que quando Deus foi escolher o sucessor de Saul, o rei de Israel, Deus pediu ao sacerdote Samuel para que fosse à casa de Jessé, para que ungisse um dos seus filhos para rei de Israel. E é interessante que quando o sacerdote chega na casa de Jessé, Jessé começa a apresentar aquilo que aparentava ser de melhor qualidade, com efeitos positivos para atender uma tão grande chamada, uma tão grande responsabilidade. Só que a forma como Samuel olhou aquela condição foi diferente da forma como Deus estava olhando aquele quadro, aquela situação. Samuel estava olhando aquela situação partindo de Abinadab. Mas observe aqui que Deus, ele estava olhando aquela situação a partir do deserto. E do deserto até a casa de Jessé, o primeiro era Davi. As pessoas estão invertendo os valores, a ordem, a fila, estão contrariando as regras espirituais, estão colocando o primeiro na visão de Deus para a condição de último, estão colocando em primeiro plano aquilo que eles consideram ser o primeiro, aquilo que eles consideram na sua concepção ser o melhor, e estão colocando o plano de Deus em segundo plano, em último plano. Mas a visão de Deus é diferente, a forma como Deus escolhe é diferente. Se queremos atingir a percepção divina, nós devemos viver uma vida
na presença de Deus, na comunhão, para que Ele revele sobre nós o seu trabalhar, a sua vontade. Mais uma vez eu repito, Deus não olha como olha os homens. E Jefté estava sendo discriminado, e ele chegou a ir embora da sua casa, porque ele não suportava a opressão de seus irmãos. Os seus irmãos o colocaram para fora de casa, por ele ser filho de uma prostituta, e isso lhe tirava o direito de herdar na casa de seu pai. O filho pródigo, que muitos de nós pregamos sobre o episódio do filho pródigo. Olhamos tanto para as falhas do filho pródigo, que esquecemos do irmão mais velho daquele filho pródigo, que ficou dentro de casa. É bem verdade que houve problema na vida do filho pródigo, houveram problemas na vida dele, mas aqueles problemas foram resolvidos no momento em que ele, caído por terra, se arrependeu, e ele voltou arrependido para o seu pai. Mas o problema maior estava dentro da casa. O seu irmão mais velho, quando soube que aquela festa estava sendo preparada para comemorar o retorno do seu irmão mais novo, ele não ficou conformado, ele ficou inquieto, ele não aceitou aquela comemoração. E era seu irmão que estava voltando, mas ele não estava se sentindo bem com a alegria da família, com a alegria dos trabalhadores, pelo fato de que o seu irmão mais novo retornou à casa paterna. Quantos de nós estamos preocupados com aqueles que estão lá fora, que saíram de dentro da nossa casa, de dentro das nossas igrejas, e estão lá no mundo? Quantos de nós estamos orando por eles, estamos intercedendo, estamos preocupados com a vida deles? Mas muitas das vezes a nossa preocupação é, talvez até se alegrar, não é? Pelo fato de estarem na condição que estão. É interessante que nós pregamos muito sobre Jacó, muitos repudiam a ação de Jacó, pregam sobre a fraqueza de Jacó, os pontos negativos de Jacó, mas ninguém analisa a chamada de Deus na vida de Jacó. Sabe de uma coisa, meus queridos? É um perigo muito grande quando nós falamos do nosso irmão, quando nós apontamos os nossos irmãos, quando nós julgamos nossos irmãos, que está muitas das vezes fraco na fé, ou por outra, caído lá no mundo, e a gente fica naquela condição de julgar, porque é perigoso, porque nós não sabemos o que Deus tem na vida dessas pessoas, e pode chegar um momento em que Deus vai trazê-lo lá e vai colocar no lugar de destaque aqui, e você sentado vai ter que se alimentar da palavra de Deus pregado ou pregada por aqueles que estavam lá fora. E você vai ter que humildemente glorificar a Deus em ver como Deus tem feito na vida do seu irmão. Ninguém olha para a escolha de Deus na vida de Jacó. Quando Deus falou para a mãe de Jacó, ainda estando no seu ventre, Deus disse: olha, 2 nações há no teu ventre, e o maior vai servir ao menor. Era a promessa de Deus. Toda aquela eventualidade, aquelas contradições, aquelas dificuldades que para o tempo presente gerou desconforto muito grande. Os atos que aconteceram ali realmente foram constrangedores, mas havia uma chamada na vida de Jacó, e Deus cumpriu aquela chamada no vale de Jaboque. Deus transformou e investiu sobre Jacó a continuação dos seus planos, da sua chamada. A Bíblia fala que veio uma grande guerra sobre o povo de Deus, veio uma grande afronta contra Israel dos filhos de Amon. E quando os povos de Gileade não suportaram aquela batalha, reconheceram que Jefté, que já estava na cidade de Tobi, era a pessoa ideal para confrontar o exército inimigo. E mandaram chamar a Jefté e colocaram ele numa
condição de destaque, disseram: vem e ser-nos por cabeça, para que combatemos contra os filhos de Amon, Jefté. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade, no versículo 11: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa do meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim, quando estás em aperto? Porque agora, na hora do aperto, vocês venham a mim. E eles tiveram que se humilhar, teve que se render e reconhecer as qualidades de Jefté, abrir mão dos preconceitos, abrir mão do egoísmo, abrir mão das vaidades, abrir mão das maldades, abrir mão de todo pensamento maldoso contra Jefté, e se render na presença dele e dizer: meu irmão, tu serás sobre nós cabeça. Deus vai pegar muitos que estão escanteados e vão colocar como cabeça na sua casa, cabeça na sua obra, para que muitos entendam como é que Deus faz, como é que Deus trabalha. E você vai ter que calar a sua boca, colocar a mão sobre a sua boca, para reconhecer que Deus é Senhor, e todos os seus pensamentos contra o seu próximo, contra o seu irmão, vão cair por terra, porque Deus não é o homem, Deus não pensa como você pensa, Deus não vê como você vê, Deus não entende da forma mesquinha como você vê, da sua forma egoísta de escolher, de agir. Deus é diferente. Deus, ele é completamente diferente. E eu concluo esta reflexão nesta tarde dizendo que o Senhor vai buscar muito na cidade de Tobi. Na cidade de Tobi estava Jefté, entre todos aqueles homens que ali se ajuntaram com eles, homens levianos. Ninguém está dando nada por você, ninguém está abraçando a tua causa, te escanteiam, mas o Senhor, ele é aquele que te escolheu, e Deus vai ao teu encontro, e aqueles que te repudiaram é que vão te abraçar, vão te amar e vão reconhecer a presença de Deus na tua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.